Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. E o Evangelho de hoje, centrado em São José, sobre São José, fala do nascimento de Jesus e fala como Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, estava a encontrar-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Então, o que é que aconteceu? Pois aconteceu que Maria e José já estavam comprometidos, ainda não viviam juntos. José estaria a construir a casa para depois ir buscar do modo solene a sua esposa para viver na mesma casa. Então, nesse entretanto, Maria fica à espera do bebê. Nós já sabemos, pelo Evangelho de São Lucas, que isso foi por obra do Espírito Santo, da Anunciação, etc. Claro, ninguém estranha, uma vez que já estavam comprometidos, mas José sabe que o filho que Maria leva dentro dela não é dele, e por isso sente-se perturbado, porque a lei diz que ele não pode permanecer com Maria, sabendo isso, que o filho que ela leva dentro não é dele. No entanto, se ele disser alguma coisa a alguém, pois a honra de Maria vai por água abaixo, e José não pensa mal de Nossa Senhora, percebe que aí há um mistério, não sabe como atuar e resolve repudiá-la em segredo, que era uma decisão duríssima, porque se José tivesse feito isto, tivesse levado à prática isto que tinha pensado, pois ele nunca mais poderia voltar a contactar nenhum familiar seu, etc. Seria tido como alguém que tinha abandonado a mulher, pois estando ela grávida, era uma coisa gravíssima, Mas claro, José sente-se perturbado, não reage de um modo impulsivo. Isto pode nos dar luzes, não sermos impulsivos ao reagir, Fazemos como José, pois parar, rezar, pedir luz a Deus, procurar a vontade de Deus, mas não nos deixarmos levar pelos impulsos, que às vezes agimos de um modo incorreto e que nos arrependemos, E procura uma solução que respeite a dignidade de Maria. Não podia dizer nada a ninguém, não entende, confia em Nossa Senhora, procura essa solução, que é muito dura para ele. E então aparece um anjo, Pois num sonho, um anjo diz-lhe: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É interessante porque José, se não fosse humilde, poderia ter se irritado, porque pensou, porque o anjo só tinha aparecido agora, porque ele tinha deixado tanto tempo sem saber o que fazer, tendo tomado uma decisão tão dura, Mas não, José é humilde e percebe que é a vontade de Deus e por isso confia totalmente em Deus e faz exatamente aquilo que lhe diz o anjo. E o anjo, ao dizer tu por-lhe-ás o nome de Jesus, pois está-lhe a indicar que José fará às vezes de pai do menino Jesus, do ponto de vista legal, que era próprio do pai pôr o nome ao filho. Face ao exterior, as pessoas pensarão que ali estava uma família muito comum, muito normal, pois um pai, uma mãe e um filho. No entanto, nós sabemos, pela revelação, que Jesus, Deus feito homem, pois evidentemente não foi concebido por obra do Espírito Santo, e sabemos disso. Mas José está chamado a exercer a missão de pai. Aliás, é interessante, nós celebramos o dia do pai, no dia de São José, e do ponto de vista biológico, São José não foi pai, não foi pai, mas não houve ninguém mais pai do que ele, porque a paternidade não é só biológica, nem é sobretudo, pois é esse cuidar, pois daqueles que Deus nos confia, tem essa paternidade tão importante. E é bom pensarmos nisto, que tu, Jesus, nunca nos faltas, temos que confiar em ti como confiou São José. Não admitamos o desconcerto quando tu permites que passemos por situações que nos parece difícil discernir a tua vontade. Senhor, não sei o que fazer nessa circunstância, não sei como atuar, mas ao meditar nesta passagem do Evangelho, pois penso no exemplo de São José, que não sabendo como atuar, pois rezou, pediu luz a Deus, teve paciência, soube esperar, soube não adiantar os planos de Deus, e quando o anjo lhe diz da parte de Deus aquilo que Deus quer, pois ele adere completamente à vontade de Deus. Tal como a São José, Jesus, tu às vezes pões à prova a nossa fé
e a nossa esperança, para purificá-las, para torná-las mais sobrenaturais, menos dependentes de motivos humanos. No entanto, não nos abandonas como não abandonaste o Santo Patriarca. Não é tão importante, digamos, isto na nossa oração, não é? Pois às vezes tu, Jesus, podes permitir que a nossa fé seja posta à prova, que nós não sabemos como atuar nesta circunstância ou naquela outra, mas a passagem do Evangelho hoje nos fala disso. Confiar. Jesus, confio em ti. Jesus, confio no teu amor por mim. Jesus, sei que não me deixas nunca, ainda que às vezes possa parecer que não estás a prestar atenção, que não estás comigo, digamos, isso só parece porque tu estás sempre ao meu lado, não é? E tu me darás as luzes necessárias para cumprir, Senhor, a tua vontade, como fizeste com o Santo Patriarca, não é? Por isso, o Papa, ao comentar esta passagem do Evangelho, dizia que São José é para nós exemplo de um homem manso e sábio. É tão bonito este modo de falar de São José. Por um lado, manso. É manso porque sabe dominar os seus impulsos, sabe atuar sempre pensando nas coisas com calma. E hoje em dia é uma virtude que não está muito na moda. E Jesus até, aliás, disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. A mansidão não está muito na moda, mas é uma virtude. Às vezes parece que as pessoas que se irritam têm um caráter mais forte, mas não é verdade. As pessoas que sabem manter a paz, a serenidade no meio das dificuldades, essas sim têm um caráter forte. E tu e eu temos que pedir a Jesus: Jesus, ajuda-me a ser manso, como foi São José, como foste tu, não é? Tu, Jesus, manso e humilde de coração, que eu não atuo de um modo impulsivo, não é? Que eu não me deixe arrastar pelas dificuldades, que eu não me deixe levar pela ira, não é? A ira, a irritação, que nos pode escravizar, que nos pode cegar muito, não é? Não sabemos depois como atuar, como tu, Jesus, queres que atuemos. E depois sábio. José foi profundamente sábio. Porquê? Porque sabia que o melhor para ele era a vontade de Deus. Ainda que custasse cumprir, era o melhor. Tinha essa ideia clara, coisa que tu e eu temos que meditar sempre. Porquê? Porque às vezes tu, Jesus, nos pedes coisas que às vezes não nos apetecem, que custam, que exigem esforço, mas nós temos de ter essa sabedoria de pensar: Senhor, confio em ti. Sei que és o melhor para mim. Por ser sábio, cumprir a vontade de Deus, não é? É aquilo que nos faz felizes já nesta terra. Mas claro, porque é que às vezes não cumprimos a vontade de Deus? Porque custa, porque exige esforço. E às vezes não cumprimos, Senhor, porque não te pedimos ajuda, porque não recorremos a ti. Jesus, ajuda-me a fazer isto que tu me pedes e não isto que me apetece. Isto é uma oração que temos de fazer com frequência, porque todos nós temos essa experiência de interiormente ver o que é que Deus nos pede, mas depois apetecer-nos muito mais fazer outra coisa. E se começamos a dialogar connosco próprios, não é fácil dizer que não a nós próprios. Pelo contrário, quando nos voltamos para Jesus, com confiança, pedimos, como pediu São José, a Deus Nosso Senhor, não é? Que o ajudasse a cumprir a sua vontade, e por isso soube obedecer às palavras do anjo, receber Nossa Senhora e pôr, depois que Jesus nasceu, pôr o nome de Jesus, a cumprir as vezes de pai, não é? Fazer o papel de pai em relação a Jesus, não é? O Papa também falava que José foi pai na sombra, não é? Foi um pai que soube passar o culto, que soube dar a vida, não é? Pois nunca se colocou no centro da sua vida Maria e Jesus. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas no dom de si mesmo. O mundo precisa de pais, mas rejeita os dominadores. São palavras do Papa, esta carta tão bonita sobre São José, que nos escreveu no ano de São José. Mas é isso, o Papa nos diz que nesta passagem do Evangelho podemos olhar para José e aprender dele, que é um exemplo para nós de uma pessoa, de um homem manso e sábio, né? Tu e eu temos que ser mansos e sábios, né? Pois que, por um lado, mansidão, não nos deixamos chegar pelo orgulho, pela ira, e depois a sabedoria, né? De pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda a Nossa Senhora, pedir ajuda a São José para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.